Olá, muitíssimo bom dia! Que bom que você chegou! Tá na hora de você ler ou ouvir a palavra de Deus. E aqui, você, minha amada mulher virtuosa, maravilhosa, e meu amigo, valoroso varão que gosta de estar aqui com a gente, em um ano ouve a Bíblia inteira desde 2014. Hoje nós vamos ter Provérbios e Mateus. Vamos ver até onde prosseguiremos. Depois que a gente terminar Mateus, nós vamos fazer Êxodo inteirinho. Pode ser assim? Tranquilo? Um beijo no seu coração, muito obrigada por ter vindo aqui. Essa live acontece no TikTok às 5 horas da manhã e depois fica aqui gravada para você no YouTube. Se puder, aparece lá com a gente ao vivo. Que o Senhor nos dê um dia maravilhoso, marcado por sua presença. Que o Senhor nos encha de vigor, de ânimo, para que os milagres possam acontecer na nossa vida. Lembra que o Senhor Jesus dizia? Tenha bom ânimo. Aí o milagre acontecia. Esse bom ânimo é proveniente da fé. Você tem que saber com quem você está falando. Quem é que é o seu amigo? É o Senhor Jesus? Você pode chamá-lo de amigo e ele pode chamar você de amigo. Que o Senhor nos dê uma boa leitura na santa paz, com a clareza da mente dele. Muito bem, nós vamos começar então com Provérbios 9, 11 e 12. Diz assim: por meu intermédio os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Por meu intermédio. Se for por intermédio do Eterno, você dura bastante tempo aqui, viu? Porque a sua utilidade é interessante para ele. Você prega o evangelho, você divulga a Torá através da sua vida, você atrai as pessoas para o Senhor, a sua felicidade, a sua satisfação, o seu contentamento prova quem está com você, o Eterno. Louvado seja o Senhor. Por isso ele multiplica os dias da sua vida para que você possa ser esse embaixador, essa embaixadora dele aqui na terra. Se você for sábio, o benefício será todo seu. Contudo, se você for um zombador, você vai sofrer as consequências da sua escolha. Eu escolho servir ao Senhor, mas eu faço de qualquer maneira, ou seja, eu zombo desse trabalho. As minhas atitudes mostram isso. Então, é como o Senhor disse, né? Não faça voto de tolo. Você é do Senhor ou você não é do Senhor? Mateus 22, a partir do verso 15. E assim os fariseus se afastaram. Quando é que os fariseus começaram a perturbar o Senhor dessa vez? Ele chegou em Betânia, ele foi pregar na sinagoga, e então na sinagoga chegaram os fariseus, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, né? E foram fazer perguntas para ele, aquela pergunta a respeito de João Batista. João Batista vinha de quem? Vinha do Eterno? Ou era um personagem criado pelos homens? Lembra? Então, depois disso, o Senhor agora vem com essa experiência para os seus seguidores, né? Sobre o que é de César e o que é de Deus é de Deus. Chegamos em Mateus 22, 15, assim os fariseus se afastaram. Eles se afastaram tramando entre eles, graças a tia lindinha, se afastaram tramando entre eles como é que eles poderiam fazer para enredar o Senhor Jesus nas próprias afirmações que o Senhor Jesus fazia, né? Então, mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos. Então, veja, veio a turma da religião e veio a turma da política, né? Que lhe questionaram assim: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se deixar induzir por quem quer que seja, né? O Senhor fala, não importa perto de quem esteja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Olha que interessante.
Então eles tinham essa prática, né? Conforme é a pessoa, vai ser o meu comportamento. Se eu tô na frente de uma pessoa chique, eu me ajeito na cadeira. Se eu tô na frente de uma pessoa que eu julgo, uma pessoa simples, então eu faço de qualquer maneira. Olha que interessante, gente, nós temos que ser representantes de Deus, não importa o lugar, nem com quem, e nem a hora. Nós somos sempre os mesmos, né? Você atende as pessoas porque pelo fato delas serem pessoas, não pelo fato de serem ricas ou pobres. Você atende todos da mesma maneira, né? Trata todos da mesma maneira. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e disse... Olha, esse percebeu é a intuição que eu falo para vocês. Lembra que eu sempre falo? A intuição é o próprio Eterno revelando as coisas. Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles. É uma intuição. Intuição é uma revelação de Deus para essa necessidade. Aí o Senhor disse assim... Por que vocês me tentam, seus hipócritas? Eles não chegaram falando, olha, elogiando, né? Olha, Senhor, nós sabemos, mestre, que você é uma pessoa sábia, que você trata a todos, que você... Começaram a elogiar. Mas o Senhor percebeu a intenção do coração deles. Percebeu que eles eram hipócritas, né, Malca? Já me aconteceu inúmeras vezes, ainda mais a Malca, que é advogada, né? Até do próprio cliente, né, Malca? Até do próprio cliente, né? O advogado, ele tem que saber a verdade, gente, para poder defender a pessoa. Mas a pessoa não conta a verdade nem para o próprio advogado. Como é que vai fazer? Então, sim, dá para perceber. Então, veja, se você é uma pessoa que mantém comunhão com o Eterno, se você é amigo do Eterno, o Eterno é seu amigo, com certeza você tem desenvolvido isso em você também, que é a intuição. E agora, olha que interessante que o Senhor diz para eles assim, por que vocês me tentam, seus hipócritas? Então, veja o que é uma pessoa hipócrita. É uma pessoa que aparenta uma coisa... mas por dentro é outra. Esses aqui, eles não estavam zombando, eles não estavam fazendo nada de errado, eles estavam elogiando o Senhor, olha, né, na maior da fineza. E o Senhor viu neles hipocrisia. Não tem como você descobrir quem é hipócrita, gente, a não ser que a pessoa se revele. Se a pessoa se revelou, ela não é mais hipócrita, né? Então, o hipócrita não tem como você saber. Ele aparenta uma coisa maravilhosa, pode ser um amigo seu maravilhoso, mas dentro do coração dele há hipocrisia, há algo diferente, uma outra intenção, né? Então, o Senhor disse para esses aqui, seus hipócritas, deixai-me ver a moeda com a qual vocês pagam os tributos. Mostre a moeda. Aí eles responderam, a moeda é de César. Mostraram, né, o denário. Mostraram um denário. Então ele perguntou, de quem é essa figura e essa inscrição? Ora, a figura é de César. E a inscrição é de César, está escrito aqui César Nero. Então ele afirmou, portanto, deem para César o que é de César, e o que é de Deus, deem a ele. De César. Então o Senhor disse, simples, dê para César o que é de César, e dê para Deus o que é de Deus. De César são as coisas terrenas e de Deus é você. Você é de Deus. Então você dá para César a moedinha e a si mesmo você dá para Deus. Você é de Deus.
Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Obrigada a todo mundo que está chegando, bem-vindo. Ao ouvirem essa resposta, ficaram perplexos e se afastaram dele, se retiraram dali. Gente, isso é uma passagem tão linda, porque diz assim, eles estão segurando uma moedinha, e aí o Senhor diz assim, de quem que é essa moeda? Eles falam, é de César. Aí o Senhor diz, então dê para César o que é de César, e para Deus o que é de Deus, que é você. Agora você não, você quer se dar para César também. Você se deu para César também. Não fala assim, né, Malca? Tem uma passagem que fala assim, Deus lhe trouxe a liberdade, não se faça de novo escravo de homens. É igual a mulher, a mulher maltratada pelo marido. Aí o Senhor dá a ela liberdade. O que ela faz? Volta pro marido. Quantas vezes, né, tem mulheres que deram entrada na polícia, né, esse tipo de coisa, depois vai lá e retira, né, depois fala que não quer mais. Não, foi uma coisa só de momento, aconteceu só aquele dia, foi só aquele dia, né. Então, gente, nós não temos maturidade emocional, nós somos crianças demais, né. Continuando, então chegamos em Mateus 22, verso 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Essa ressurreição aqui é a ressurreição dos mortos, tá? Não é reencarnação, é ressurreição. A Malca está dizendo, exato, o Eterno diz, da carta de divórcio, não deve voltar para o marido, porque aí vai sofrer. Então, ou ainda tem aquelas, né, que mesmo que ficaram viúvas, né, casa errado de novo, procura o mesmo padrão de novo, né? Ou mulheres que procuram o mesmo padrão do pai, né? O pai era agressivo com a mãe, o pai não trabalhava, o pai era um péssimo marido, e ela vai e escolhe o igualzinho para ela. Igualzinho, né? Isso é falta de maturidade emocional. Isso, alguém que foi maltratado pelo pai e escolhe outro pai, né? Nós temos que ser mais racionais, mais amigos do Eterno, conversar mais com o Eterno. Não vou nem conversar com o Eterno, porque eu sei que ele não vai concordar. Não vou nem falar com o Senhor Jesus, eu sei que ele não vai concordar. Não vou nem falar com ele. Então, naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Aqui eu acredito que eles não tinham presenciado nenhuma ressurreição, né? Eles dizem assim, mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Perdão. Eu achei interessante saber, né, quando a Malca explicou que esse dar descendência é dar descendência ao sangue, né? É um tipo de ressurreição, né? Ressuscitar o sangue, né? A descendência do sangue, né? Os sangues, né? Muito lindo isso. E aí eles dizem assim, entre nós havia 7 irmãos. Entre nós tinha 7 irmãos. O primeiro casou e morreu. Como não teve filho, deixou a mulher para o irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar no 7º.
Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Conheci um irmão que ele estava dizendo, né, que ele casou, a mulher faleceu. Aí ele casou de novo, a mulher faleceu. Agora ele casou de novo com a terceira mulher, né? Vocês casariam com esse homem, gente? Só se tivesse perdidamente, loucamente apaixonada, né? Só se estiver loucamente apaixonada, não é? Ele casou, a mulher faleceu. Casou com a segunda mulher, ela faleceu. Agora casou com a terceira. É de se pensar, não é, gente? Entrar na fila, né, Malca? Então, nesse caso aqui, gente, veja, todo que é homem que casa com essa mulher aqui faleceu nessa história deles, né? Na história deles aqui, gente, Deus que me perdoe. Não é que ela matou, né? Mas é uma viúva negra. 7 faleceram na mão dela, 7 maridos. Quem será a próxima vítima, né, Zetinha? Aí como é que se diz? Desafiar a morte, né? É uma piada, gente. Veja bem, a mulher casou com o mais velho, ele foi desligado. Aí casou com o segundo, foi desligado. Casou com o terceiro, foi desligado. Casou com o quarto, foi desligado. Casou com o quinto, foi desligado. Casou com o sexto, foi desligado. Casou com o sétimo, foi desligado. Ela eliminou a prole. Aí diz assim, até que ela também faleceu. Ela faleceu. Isso aqui é uma história, tá? Mas pode existir história real assim, né? Sendo assim, na ressurreição, ou seja, no mundo vindouro, no paraíso, no Éden, na Nova Jerusalém, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Tem história, sim, sim. Esse já foi 2, né? De qual dos 7 ela vai ser esposa? Considerando que todos se casaram com ela. Então Jesus esclareceu: vocês estão equivocados porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder do Eterno. Olha que interessante que ele fala, ó. Ele fala de 2 coisas, né? As Escrituras e o poder do Eterno. As Escrituras e o poder do Eterno. Então, quem conhece as Escrituras tem a chance de conhecer o poder do Eterno, né? Não é ou as Escrituras ou o poder do Eterno, é as Escrituras e o poder do Eterno na sequência, né? Não é incrível isso? Então o Senhor disse: vocês estão equivocados. Por quê? Porque vocês não conhecem a Escritura e, em consequência, em decorrência disso, não conhecem o Eterno, o poder dele. Na ressurreição, que é na vida eterna, né? As pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, vocês não têm lido o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Eu não entendia isso antes. Olá, irmão Miranda. Irmão Miranda agora é Senhor Miranda Podcast. Que belezinha do Eterno. Gente, olha, ele diz, olha que interessante que o Senhor diz, né? Eu sou o Eterno de Abraão, sou o Eterno de Isaque, sou o Eterno de Jacó. Então, quer dizer, conforme vai desligando, ele deixa de ser o Eterno do desligado, porque o desligado deixou de existir, né? Então, quando, por exemplo, né, o Igor pode dizer assim, né? Obrigada, Senhor Miranda. Deu para perceber
que eu fiz umas coisas, eu achei que não dava para perceber. Olha que bom, alguém percebeu. Muitas graças. Você também está muito bonito. Gente, por exemplo, o Igor pode dizer assim, né? Eu creio em Deus, o Deus da minha mãe, porque minha mãe, que a minha mãe me ensinou, vamos dizer assim, né? O Deus da minha mãe, o eterno da minha mãe, né? Quando eu for desligada, ele não vai dizer o Deus da minha mãe, ele vai dizer o meu Deus. Por quê? Porque minha mãe foi desligada, gente. Gente, se tem uma coisa que é fundamental a gente aprender, é que as pessoas que foram desligadas pelo Eterno não existem mais. Não existem mais. Meu Deus do céu, como isso é importante, né? Meu Deus do céu. Aliás, agora, no fim dos tempos, saber isso, ter essa sabedoria, vai livrar você de muito sofrimento e de muito engano. Muito engano. Adonai significa meu Senhor. Amém. Então eu não posso dizer Adonai da minha mãe. Adonai é só meu, né? Que legal. Então, gente, saber disso, a alma não deixa de existir, ela continua no Olam Rabá. Logo, Deus não é Deus de vivos, porque almas... Deus de vivos, porque almas são vivas. Não entendi. A alma não deixa de existir. Sim, vai ficar guardado, é um arquivo, né, das minhas memórias, vamos dizer, como se fosse assim, né? Um arquivo das minhas memórias, um chip das minhas memórias, mas não sou eu, é um arquivo, né? A alma não deixa de existir, ela continua no Olam Rabá. Esse Olam Rabá é onde guarda esse arquivo. Olam Rabá é o que eu falo de biblioteca das memórias. Adonai é meu Deus. Eu fiz mechas no cabelo, Tetê. Olam Rabá, mundo das almas. Que máximo isso! Os adventistas creem no aniquilacionismo. O que é aniquilacionismo? Acabou tudo? Que acabou tudo? Não existe mais nada, isso? Eu penso assim, eu penso que é como se fosse aniquilar, terminar, deve ser isso. Eu penso assim, para eu entender, para o meu cérebro entender, eu penso assim, quando o Senhor me desligar, ele é como se fosse um chip. Ele vai tirar o chip, e vai guardar em Olam Rabá. Esse chip contém a minha pessoa, a minha vida, as minhas memórias, a minha subjetividade, certo? Aniquilacionismo é a heresia adventista que crê na morte da alma. A alma fica no Olam Rabá se for serva dele. Olha! Então, deixa eu falar, daí vocês me corrigem. Para meu cérebro entender, eu penso assim, quando o Senhor me desligar, ele vai tirar como se fosse um chip de mim, certo? Esse chip aqui seria a minha alma. Mas o que eu entendo que é a alma? É a minha vida, as minhas experiências, a minha existência, as minhas memórias. Então, ele vai arquivar lá no Olam Rabá. Aqui, me ajude. Então, esse aqui é o meu chip. Minhas memórias estão aqui dentro do meu coquinho, né? Quando o Senhor me desligar,
ele vai tirar as minhas memórias, não sou eu, mas é a minha alma, tá certo? A minha subjetividade, as minhas memórias. E ele vai arquivar, aliás, quem vai arquivar é o Hades, não é? A morte vai entregar para o Hades e o Hades vai arquivar. O Hades vai arquivar em Olam Rabá, tá certo? Vai arquivar em Olam Rabá. E eu, cadê eu? Eu deixei de existir. Deixei de existir, eu fui desligada, deixei de existir. Mas a minha alma tá arquivada em Olam Rabá, tá certo? Oi Douglas, tudo bem? Na parábola do rico e Lázaro, o rico no inferno tinha memória. Sim, ele tinha memória, mas ali é uma parábola, é um conto. Aquilo não aconteceu de verdade, né? Hades é conceito grego. Não existe Hades. Tá, mas então essa parte tá ok. Arquivou lá, cadê a Idelma? A Idelma não existe mais, foi desligada. Foi desligada? Foi. E agora, quando o Senhor me religar, no dia do julgamento, o Senhor vai me religar, não vai? Não vai me religar para julgamento? Aí o que o Senhor vai fazer? Eu tô desligadinha. Eu não existo mais, deixei de existir. Aí o Senhor vai pegar, vamos religar a Idelma? Vamos religar a Idelma hoje? Vamos. Então tô eu desligadinha lá, o Senhor pega e tchum, e eu, o que aconteceu? Onde eu estava? Gente, o que aconteceu? Parece que eu dormi, acordei agora, tá tudo diferente, aonde que eu tô? É assim, não é? Esse aqui é Leões que Rugem. Leões que Rugem, de Rebecca Brown. A ressurreição trará a restauração do corpo adâmico. Sim, mas e a alma que estava em Olam Rabá? É desse jeito que eu falei? Meu Deus do céu. A alma que estava em Olam Rabá é desse jeito que eu falei, gente? Em Miranda Malca. É mais ou menos isso? De onde você é, Douglas? Bem-vindo, Douglas. É mais ou menos isso, gente? No desligamento também há ausência de sofrimento. Quando você está desligado, você deixou de existir, os mundinhos. Você não existe mais, você vai sentir nada. Você não sente nada. Há almas de justos e ímpios não deixam de existir. Sim, mas ficou arquivado no Olam Rabá. É isso, Miranda? São Paulo, Douglas, aqui é Sorocaba. Deixa eu pegar o negócio que caiu, que ficou me incomodando. Ei, minha gente querida. Nesse caso, o desligamento é um lugar de paz. É um lugar de inexistência mesmo, né? Inexistência. É um vazio, é um zero. É um vazio, é um zero, não é? Não, Douglas, eu sou cristã. E você? É um vazio, é um zero, né? É um nada, um nada. Por isso que falo que é paz, é nada. Então, gente, segundo o papai Davi sempre nos ensina, a pessoa que foi desligada, ela não faz nada, ela não conversa, ela não sofre, ela não é feliz, ela não é nada, aguarda, né? Só aguarda. Só acredita em Jesus, Douglas? Você tem que estudar a palavra, né? Quando morre, há uma avaliação, de julgamento individual. E se for justo, vai para o Olam Rabá.
E Malca, é do jeito que eu falei, mais ou menos assim? Vai para um arquivo? Não podemos misturar a tanatologia cristã, judaica e adventista. Mas o Miranda tem uma implicância com a adventista? Não. Você era adventista, Miranda? E aguarda. Sim, eu não acredito em imagens. Mas não adianta, o Douglas, o importante não é no que você não acredita. O importante é no que você acredita. Então, se você acredita na Bíblia, estude a Bíblia. Não basta você dizer, eu não acredito naquilo. Você tem que dizer no que você acredita. E para você acreditar, você tem que conhecer. Tanatologia bíblica evangélica. Sim, não é arquivo. É alma a dormir. Sim, mas é mais ou menos, né? Do jeito que eu... Só para eu entender. Não, os adventistas não são cristãos. Seguem Ellen White. Ellen White é uma escritora, né? Ellen White é uma escritora, aliás, eu já li livro dela e gostei muito. Eu li um livro dela. Os livros que eu leio, eu faço audiobook. Não, e você, Douglas? Eu faço audiobook, né? E tem um livro que se chama Eventos Finais. Já ouviu falar em Eventos Finais? Gente, eu amei esse livro, Eventos Finais. Ele fala das coisas do fim. Mas por que não vai para o Olam Rabá? Tem alma que não vai para o Olam Rabá, né? Oi, Silva, mas por que as almas debaixo do altar de Deus clamavam em Apocalipse? Essas são as almas dos mártires, né? Dos martirizados pelo nome do Senhor. Então elas clamavam, elas queriam saber até quando elas teriam que esperar. Então elas acordaram, clamaram e voltaram a esperar, né? Estudo da morte, do morrer e do luto. Os adventistas creem que Ellen White ficava 4 horas sem respirar. Mas qual a importância disso, gente? Eu já quase morri várias vezes. A gente perde a noção de onde está e sente não sente a mente, é isso? Bom, gente, talvez a culpa nem seja da mulher, talvez a culpa nem seja de Ellen White, talvez a culpa seja de quem inventa essas modas, sendo levada para algum lugar estranho. Peraí, Douglas. Aí já é uma coisa mística. Aí já tá parecendo projeção astral. Aí já tem a ver com magia, Douglas. Você é envolvido com magia, Douglas? Algumas pessoas conseguem ficar 4 minutos. Talvez ela tenha ficado em estado de êxtase, sei lá eu, né? Os que eu conheço não são assim. Recordo de um mergulhador, ficou 22 minutos. Tem uma tribo, né? Que é a tribo das águas lá, que chama. Não sei como é que é o nome da tribo. No Discovery National, essas coisas. Passou, né? Aquela tribo que fica mais embaixo d'água. Vocês assistiram Avatar 2? Avatar 2 é embaixo da água. É tão legal, tão bonito o filme. Viu, Douglas? Douglas, você é ou era envolvido com magia? Olha quem chegou, o David. Amo ver Avatar, o 2, muito lindo. Você assistiu o 3, Malca? O 3 é Fogo e Cinzas. Você assistiu? Mas o mais bonito é o primeiro. Viu, gente? Fale pra mim. Ainda não, mas tenho que ver. Eu acho que já tá liberado já, né? Mas eu sentia tipo um possuimento. Ô Douglas, o que você tá falando já é coisa de magia. Eu também gostei do primeiro, Zetinha. Viu, Douglas? Eu não sei se já liberou. Eu acho que eu assisti em janeiro no cinema.
Gente, o Douglas está dizendo que ele já viveu quase morte várias vezes e ele sentiu um torpor na alma, né? Um tipo de possuimento, existe isso? Possessão, um tipo de possessão, e como se ele fosse levado para outro lugar. Isso já é magia, viu, o Douglas? Tem que ver se você não tem alguma porta aberta para magia na sua vida. Você pode estar com daimons agindo na sua vida, viu, Douglas? Daimons. Ah, você vê no Netflix. Certo. Então vamos lá, minha gente. Continuando, né? Então, eu acredito que eu já fui vítima de macumba. Não, você não foi vítima. Você deixou a porta aberta, alguma porta aberta. Não existe vítima de macumba, existe vítima de si mesmo, que deixa alguma porta aberta, né, para daimons, né, que aliás podem não estar ligados à macumba, né, gente? Macumba é só mais uma religião, não é? Bom, então, continuando aqui, né, aí eles falaram assim pro senhor, projeção astral, Júnior Albuquerque, Osmundinho, projeção astral. É um tipo de magia que envolve daimons. Por isso que eu tô falando pra ele, tem alguma porta aberta aí no Douglas. E é perigoso, viu, Douglas? Porque qualquer hora podem levar você e você fica lá. Você não volta mais. Contra as regras do Eterno, exatamente. Por isso que eu tô falando pro... Olha lá, olha o que a Malca tá dizendo. Pode não voltar, né? Perigoso, Douglas. Você precisa procurar pessoas que sejam de oração, pessoas que sejam, como é que se diz? Fiéis à palavra para ajudarem você. Viu? Você precisa ser discípulo de alguém para você crescer, amadurecer espiritualmente e fechar as portas. Talvez você seja fraquinho, não consegue fechar as portas, né? Criancinha não tem força para fechar a porta, né? Bom, então, na ressurreição, as pessoas não se casam, as pessoas não são dadas em matrimônio, são, todavia, como os anjos do céu. Não casam, não é dado em matrimônio, né, gente? E com relação à ressurreição dos mortos, vocês não têm lido que Deus disse, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de morto, ele é Deus de vivo. Assim que Abraão foi desligado, ele passou a ser Deus de Isaac. Assim que Isaac foi desligado, ele passou a ser Deus de Jacó. Assim que Jacó foi desligado, ele passou a ser Deus das tribos, né? Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino do Senhor Jesus. Mateus 22, 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. Foram lá fazer uma reunião para ver o que a gente pode fazer contra esse homem, né? Nós vamos ter que desligar ele, porque ele vai nos prejudicar muito. Gente, tudo isso aqui, esses que querem o mal do Senhor Jesus, eles querem o mal dele por causa daqui, ó. Por causa do prejuízo financeiro, porque o Senhor Jesus, ele tá esvaziando as sinagogas, na verdade, viu? Então as pessoas deixam a sinagoga para ser seguidor dele, né? Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se num conselho. O Divino Medeiros está perguntando: se o corpo morrer, a alma também morre, porque alma é o psique, emoção e pensamento. Ô Medeiros, pensa assim, ó, a sua alma é a sua vida. Pensa assim,
Olha o que Deus disse em Gênesis. Ele fez o homem, fez o corpo do boneco, aí ele soprou no corpo do boneco e o boneco passou a ser uma alma vivente. Ele passou a ter vida, passou a ser uma alma vivente. Então ele é a junção do corpo com a centelha de vida de Deus e passou a existir. Entende? Nefesh morre, as outras 4 vivem. Então a Malca está dizendo que tem os estágios da alma, né? Como se fossem círculos, né, Malca? São coisas muito profundas para a gente entender tudo agora. Mas o que eu quero te dizer, Medeiros, é o seguinte: quando você morre, você deixa de existir. Mas a sua alma, as suas memórias, a sua vida, a sua subjetividade, você é o que você viveu, não é? Você é as experiências que você teve na Terra. Isso é guardado. Isso é guardado e quando você é religado, isso é religado com você. Você volta, é como um filme que você deu pausa. Você deu pausa no filme, A hora que você retomar o filme, ele volta de onde parou. Por isso que fala lá que quando a pessoa acorda, parece que foi um piscar de olhos. Pode estar morta há 300 anos. Quando for religada, parece que foi um piscar de olhos, né? Parece que, eu dormi um soninho aqui, o que aconteceu? Divino Medeiros, no tempo de Abraão, Moisés e Davi, você está correto. Ô Douglas, eu sou de todas. Eu acredito que existe uma só igreja, a reunião dos filhos de Deus. Só o Espírito vai para Deus. A pessoa dorme aqui e acorda em outro lugar. A alma são 5 níveis, não é corpo, alma e espírito. É como se dissesse corpo, almas, né? Corpo, almas e espírito, né? Como se fosse corpo, almas e espírito, né? Verdade, né? Igreja, gente, nada mais é do que o conjunto, a soma das pessoas, né? A soma das pessoas que tem algo em comum, né? O coletivo das pessoas que tem algo em comum, que é o quê? Buscar a Deus, né? Como assim outras coisas, Douglas? Você acredita em outras coisas? Como assim outras coisas? A Taná fala nos 3 primeiros níveis, no literal. Imagens? Não. Então vamos lá. Continuando, tá? Mateus 22, 34. Assim que os fariseus ouviram, então... Vocês gostam desse assunto, né? O Euriclão tá falando, essa divisão da alma surgiu depois do período helênico. Qual divisão da alma está falando, Euriclão? Está falando dos tipos de estágios da alma? É como se fosse... É uma evolução ou todo mundo já nasce com elas? Helenização de Israel, no hebraico, sim. Primeira vez na live, Douglas? Você já seguiu a gente, já? Fica com a gente, que a gente tá todas as manhãs aqui, meu filho. Bom, então continuando. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se num conselho. Vamos ver o que a gente pode fazer para derrotar esse homem que está nos dando prejuízo, né? Aí diz assim: e um deles, juiz perito na Torá, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Esse perito da Torá, mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Então Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Então, quer dizer, aqui são ordens, né, que o Senhor deu, o Eterno deu, né? A primeira ordem é Ele acima de tudo Ele. A segunda ordem é o teu próximo igual a você. O teu próximo igual a você. Essas são as 2 ordens, às quais estão submissos todos, inclusive a Torá e os profetas, né? Por isso que até na Torá diz primeiro a vida, né? Primeira preservação da vida. E estando reunidos os fariseus, Jesus perguntou: qual é a sua opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Então eles afirmaram: o Messias é filho de Davi. Os fariseus reunidos, né? E Jesus vai lá. Os fariseus reunidos e ele vai lá. De quem ele é filho? Ora, ele é filho de Davi. Aí diz assim: contestou Jesus, então, se ele é filho de Davi, bom dia, Andeon. Bom dia, Andeon. Então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito de Deus, o trata de Senhor? Como é que Davi vai chamar o seu filho de meu Senhor, aquele que manda em mim e eu obedeço? O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Certo? Considerando que Davi chama o seu filho de seu Senhor, como pode então ele ser filho dele? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão, tampouco ouviu alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Ou seja, não tem como encurralar o Senhor Jesus. Ele tem a resposta vinda do céu para todas as questões. Tem uma corrente judaica, Miranda, que acredita que Davi reencarna de 70 em 70 anos. Daí já é reencarnação, né? Pois se existe é seita, não é judaísmo maioritário. Gente, existe tantas vertentes de tanta coisa, né? Tem até judeu que come bacon. Bom dia, é que Davi recebeu uma parte da alma de Adão, mas todos nós, né? Somos herdeiros de Adão, né? Todos somos herdeiros de Adão, não é? Chegamos em Mateus 23, está bem? Aí diz assim: então Jesus pregou às multidões e aos discípulos. Jesus disse assim: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eu gosto disso aqui. Quando o Senhor disse isso, quando o Senhor Jesus disse isso. Olha, tem muita gente sentando na cadeira de Moisés, viu? Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não faça o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens que estão religiosamente subjugados, né? No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um dedo só para movê-lo, né? Miranda está dizendo, Adão Rishon.
Adão Rihon e Adão Cadmon. Primeiro Adão, primeiro Adão e último Adão, né? Tudo que esses aí que se assentam na cadeira de Moisés, tudo que eles realizam, tem como alvo serem observados pelas pessoas. Graças, Orivaldo! Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas, né? Para mostrar o quanto eles são superiores, né, gente? Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças. Nas praças, gente, por onde eles passam, né? Eles gostam de que a sua autoridade seja reconhecida, né? Bom dia, Gessi. Pelas pessoas, eles gostam de ser chamados de rabi. Ó, mestre, lá vai o mestre. Oi, mestre, tudo bem, mestre? No livro Gessi chegou. No livro apócrifo de Adão, fala que ele tinha o corpo iluminado. Tinha mesmo. Igual o rosto de Moisés. Tinha mesmo. Isso a Malca nos ensinou. Que foi dessa luz que eles foram privados. Quando pecaram, foi dessa luz que eles foram privados. Por isso eles cobriram as partes, né? Que aliás nem eles viam antes, né? Pelo visto, eles eram luz, né? Eles eram vestidos de luz, né? Eles refletiam a luz de Deus, eu acho. Depois para deixar de refletir, né? Então esses aqui gostam de ser chamados de mestres. Ó, meu mestre, meu superior. Ó, lá vai um lá que manda em mim, né? Isso que eles gostam. Vocês, todavia, não serão tratados de rabi, pois um só é o seu mestre e vocês são todos irmãos. Tá bom? Adão é o protótipo da criação de um homem. Adão foi o primeirinho, né? O Euriclão tá dizendo, tá igual uma igreja aqui do estado, que todas as igrejas têm uma cadeira vazia pro pastor presidente. Tem igreja que você vai, que tem um monte marcado assim, né? Reservado, você não pode sentar lá. Você pode ser o primeiro a chegar, mas você não pode sentar lá. Agora o abençoado pode ser o último que chegou pro amém, mas tá lá o lugar dele lá na frente guardado. A ressurreição devolverá este corpo de glória para nós, amém. Todos que recebem oportunidade têm que falar o nome do presidente. Exatamente. Toda sinagoga tem uma cadeira vazia para o profeta Elias. Verdade, Miranda? E então, e olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Ele está dizendo assim, ó. Só tem um rabi e o resto é tudo igual. Aí diz assim, vocês não serão tratados de rabis, pois um só é o seu mestre, e vocês são todos irmãos. É claro que um sabe mais que o outro, um é mais obediente que o outro, um é mais evoluído que o outro, mas todos são irmãos. Nenhum é superior no sentido de mandar, eu mando e você obedece, né? E a ninguém sobre a terra tratem de pai, de seu pai, no sentido de meu pai, no sentido de autoridade também sobre a minha vida, né? Porquanto só um é seu pai, aquele que está no céu. Aqui está falando tudo de autoridade, né, gente?
Também não sereis chamados de líderes, pois só tem um líder, que é o Cristo. Esse líder é quem você deve seguir, né? É isso que a Malca fala, que o Senhor Jesus é o líder, é o modelo para você seguir. Ele é o modelo, é o líder. Então aqui Mateus deixou bem claro isso, quando Mateus disse, ó, vocês não serão chamados de líderes, pois só um é o líder, o Cristo, né? Mestre. Porém o maior dentre vocês seja o seu servo. O maior seja o seu servo. Ai, ai, meu dedo. O maior seja o seu servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exalta, ou seja, o ego, né? Todo aquele que exalta o seu ego, a sua máscara, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha, ou seja, que tira a máscara, será exaltado. Ai, meu dedinho. O judaísmo ensina que em toda cerimônia de circuncisão Elias se faz presente. Mas isso, quando você diz o judaísmo é a Torá, porque para mim judaísmo é a Torá. Judaísmo é a Torá. O que está fora da Torá tem muitas variantes, né? Só uma coisa é fixa, a Torá. Que nem eu te falei, tem judeu que come bacon, tem uma linha que come bacon. Tem judeu para todo gosto, hoje em dia. Assim como tem evangélico para todo gosto, assim como tem macumbeiro para todo gosto. Judaísmo atual não é Torá, é interpretação rabínica, mas não tem algo escrito. O judaísmo tem Torá, Shebatav, Torá, Shebalp. Você fala tão bonito. Vamos lá, então, portanto, todo aquele... Essa parte aqui, ó, eu acho muito interessante, ó, que fala assim, ó, todo aquele... Quando falar ego, gente, lembre de máscara, fica mais fácil de entender, máscara, aparência, né, ó. Todo aquele que a si mesmo se exaltar... Ou seja, todo aquele que vestir uma máscara, que nem as redes sociais, né? As redes sociais é uma autoexaltação, autopromoção, né? Então, todo aquele que veste uma máscara vai ser humilhado. Por que vai ser humilhado? Porque o Senhor vai tirar a máscara, gente, né? Aí diz assim... Agora, todo aquele que a si mesmo se humilha, ou seja, que tira a máscara, esse vai ser exaltado. Por quê? Porque ele pode ser trabalhado pelo Senhor. Não é verdade? Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas. Por quê que são hipócritas? Porque estão vestidos do ego, vestidos da máscara. A máscara da hipocrisia. Quer dizer, isso que eu quero que você pense de mim. Né? Porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Porquanto vocês mesmos não entram, nem tampouco deixam entrar os que estão a caminho. Eu não entro e ninguém entra também. Esses aqui são os que estão assentados na cadeira se assentam na cadeira de Moisés, né? Cuidado, hein, gente? Cuidado, porque você pode pôr gente sentada na cadeira de Moisés em sua vida, viu? Você pode pôr gente sentada na cadeira de Moisés em sua vida, viu? Aqui está dizendo que nós temos que ter modelos, né? Modelos. Eu tenho uma rabina modelo, tenho uma irmã modelo. Aqui na live eu tenho várias irmãs modelo em várias coisas. E tenho uma rabina. Mas isso não pode ir contra a Torá escrita. A Torá escrita. É, né? Tem algo escrito, né? Pastor.
Eu tenho vários modelos. Eu tenho uma irmã modelo, outra irmã modelo, outra irmã modelo, outra irmã modelo e tenho uma rabina. Tem rabina. Eu tenho uma rabina. Tem rabina, sim. Eu tenho uma rabina. Irmã, ovelhinhas modelos e rabina. Você não sabia, Euriclão, que existe rabina? Então chegou Mateus 23:14. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, bando de hipócritas, raça de víboras. Existem as progressistas. Porque vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, encenam longas orações. É por isso vocês recebem castigo ainda mais severo. Mas aí entra o Pardes, do nível Pechá ao Sod. Na ortodoxia não vi, mas vivemos tempos estranhos. Tem rabinas, as mestras das mulheres, as mestras das irmãs. Você nunca viu na palavra dizendo assim? As mais sábias ensinem as mais novas. Então esses famigerados hipócritas, eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, eles fazem longas orações e elas acham tão bonito. O Miranda está dizendo, Pardes nunca pode ir contra a letra da Torá, tem que ser de acordo. Existe Rabanot, mas é contra o judaísmo tradicional, porque a hierarquia está escrito na Torá. Estou brincando, irmã Idelma, sei que existe. Você sabe que existe? E a minha rabina, você conhece, Euriclão? Você conhece a minha rabina, não? Então, gente, eles entram nas casas das viúvas pra... Eu tô falando que é só aqui que interessa, ó. E daí, para disfarçar, ou seja, eles vendem orações. Eles vendem orações, né? Mulher não pode usar kippah e talit. Já vi mulher de talit rosa. Olha que bonito. Eu conheço, também faço parte desse rabinato. É, rabinato brabo, né? E o Euriclão tá dizendo, eu acho que eu conheço, e ela é braba. Ela é. Deus o livre e guarde até. Então, por isso, recebereis castigo ainda mais severo. Viu? Então, gente, eles vendem oração. Eles vendem oração, né? Vamos ver se a rabina tá popular? Gente, quem aqui segue a rabina, diga eu. Quem segue a rabina, diga eu. Tem que escrever e sair correndo. Quem segue a rabina, escreva eu. Nildinha segue a rabina, Zetinha segue a rabina. Quem mais segue a rabina? Não sou eu a rabina, tá, gente? Mas ela está entre nós. Quem mais segue a rabina? Só nós três. Tá bom já, né? Já é um bom começo. Então, gente, aqui tá falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ó. Que esses homens... Olha lá, o Miranda diz, eu não sigo porque o perfil dela é privado. Olha lá, tá aumentando, ó. Tá aumentando, já chegou a TT. Eu sou pastora. Eu sou a pastora porque eu curo as feridas. A Malquinha é... Ó, a rabina, ela dá a varada e eu curo a ferida. Eu curo a ferida. Por isso que eu sou a pastora, eu curo a ferida. A rabina, piu, e eu venho e curo a ferida. Calma, vai passar. Mas bem que merecia, né? Bom, então, gente, o que eu tô falando, o Miranda disse, eu sou teólogo, pentecostal e desigrejado. Ela dá pisa de pau.
Que religião ecumênica é essa? É rabino? É pastor? Ai, meu Deus do céu. Tem diaconisa também, tem de tudo que você precisar. Até vem pra cá, vem pra cá. Venha pra cá. Venha para nós, venha para nós. Tudo que você precisar tem aqui. Só não precisa de dinheiro. Só não peça. Você pode, ó, se você precisar, não conte com a gente, tá? Então aí diz assim, ó, esses aqui eles vendem apóstola Sol. Não conheço. Eles vendem oração, né, gente? Tem live aqui no TikTok que você entra, que a live é assim, né? Você manda tal coisa e ganha uma oração. Então ele vende oração, né? Igual esse aqui, ó. Eles vendem oração, né? Porque tá dizendo aqui, ó, chega a devorar uma casa, ou seja, limpa a casa da viúva, né? Chega a limpar a casa da viúva, chega a limpar a casa da viúva, né? Tem o que o dinheiro não paga, né? Os mundinhos. Chega a limpar a casa da viúva. Aí eles estão errados? Vocês acham que eles estão errados? Que nem esses pastores que tem aí, né? Que pede R$1.000 para a pessoa e a pessoa dá. Eles estão errados? Eles estão errados? Eles vendem oração, eles estão errados? É claro que eles estão errados. Mas compra quem quer, gente. Compra quem quer. Nós não fazemos cura, pastora. Quem faz a cura é Deus. Amém, Gilzana. Compra quem quer. Compra quem quer. São cegos guiando cegos, né? A apóstola Sol falou que o aniversário do diabo é no mês de agosto. Por que é mês de cachorro louco? Mas, gente, vocês têm tempo para perder, não? Com essas coisas? Meu Deus do céu, para vocês é entretenimento? Essas coisas é entretenimento? É melhor que assistir novela? É mais legal que a novela? Eu vou passar a ver isso aí, porque a Rainha da Sucata tá uma enrolação, não desenrola logo. Nem casa com o Edu, nem largo do Edu, nem... Hein? Eu vou passar novela aí. Tá mais divertida essa novela aí? Então chegamos em Mateus 23:15. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Eles doutrinam, né? Ensinam a pessoa a fazer o que eles fazem, né? Aí diz assim no 16, ai de vocês, guias cegos, ó, que eu acabei de falar, porque vocês ensinam, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Ou seja, né, se alguém se consagrar ao Senhor, isso não tem significado nenhum. Agora, se consagrar os seus bens ao templo, daí é importantíssimo. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Continuando. E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso não significa nada, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. São embotados. Falar em embotados, cuidado, viu? Você que come muita farinha de trigo, o seu cérebro fica embotado. Farinha de trigo, açúcar industrializado, né? Aí não consegue compreender nada, né? Ele fica embotado. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre o altar. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. Oi, Euriclão chegou! Bienvenido, mi amigo! Ah, o flúor faz a calcificação da glândula pineal no cérebro humano. Meu Deus do céu, como é que vai fazer? Não vai escovar o dente, então? Como é que escova o dente? E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está sentado. E o flúor também está na água, né, gente? O flúor está na água que sai da torneira. Como é que vai fazer? Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, o dízimo do endro, o dízimo do cominho, mas têm descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Filtro de carvão ativado. O dízimo é a maior heresia da história do cristianismo. Mas aqui está falando de dízimo dos fariseus, não está falando de dízimo dos cristãos. Eles dão o dízimo das ervinhas que nascem espontaneamente, né? Escova igual os índios. Mas resolve? A água... não tem... Só tem cloro. Não tem o que? Pus, você tá falando? Líderes... Não tem flúor. Líderes insensíveis, pois vocês coam o pequeno mosquito, mas engolem o camelo. Vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Bicarbonato de sódio resolve? Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas, meu Deus. Porque vocês limpam por fora do copo, por fora do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e de cobiça. Menina, eu tinha carvão vegetal aqui, joguei fora. Porque o carvão vegetal é bom para quando você tá mal assim, né, do estômago. 2 vídeos contra o dízimo. Eu gosto tanto de escovar com a pasta de dente. E como que faz com a água daí? A água da torneira? Passa no qual filtro você falou? Só não pode tomar muito. E a água do banho? E a água da comida? E a água da roupa? Tem que morar na beira do rio, então. Banho tem que ser, né? Pois é. Os índios, para limpar os dentes, usavam folhas de aroeira, casca de juá e mascavam fumo. Dízimo dos cristãos é... quê? Presta o culto a Deus no próximo. A preocupação é o filtro. Não entendi o que você falou, plugue a mente na realidade. Dízimo dos cristãos é prestar. Dízimo dos cristãos é presta o culto a Deus e ao próximo. A preocupação é o filtro. Não entendi. Bom, eu vou terminar aqui o 23, tá? Que vocês não estão nem prestando atenção. Eu tô lendo, vocês não estão nem prestando atenção. Que vocês ficaram fixados nisso aí.
Ai de vocês, doutores da lei, que limpam por fora e estão cheios de avareza e cobiça por dentro. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque vocês são parecidos aos túmulos caiados. Ó, isso que é hipócrita, é túmulo caiado. Agora o Senhor Jesus falou a definição perfeita do que é uma pessoa hipócrita. Por fora é um túmulo caiado, coisa mais linda. Bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos, de toda espécie de imundície. Gente, tem cada túmulo bonito, né? Eu vi um cara mostrando na internet o túmulo de um vampiro, túmulo de um vampiro. Então ele foi enterrado, né? Tinha a crença de que ele era um vampiro. Ele foi enterrado e fizeram uma casinha, mausoléu, né? Mausoléu bonito, tudo. Coisa mais linda. O pessoal vai tirar até foto lá de tão bonito que é. Mas por dentro, assim também são vocês. Exteriormente parecem justos ao povo. É em pé. Você já viu, Osmundinho, que foi enterrado em pé? Na França, o túmulo do Drácula, o empalador. Será que é esse que eu vi? Foi enterrado em pé? Assim também por dentro é podre. Já viu? Bem-vindo, Deus acima de tudo. Acho que é esse mesmo que eu vi. Assim também são vocês, exteriormente parecem justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. O Conde Vlad. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas, porque constroem os sepulcros dos profetas, adornam os túmulos dos justos e declaram: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato desses profetas, que agora nós idolatramos, né? Dessa forma, porém, vocês testemunham contra vocês mesmos que vocês são filhos daqueles que os mataram. Acabai, pois, de encher a medida do pecado dos seus pais. Siga no pecado do seu pai. Não é disso que você gosta? Siga no pecado do seu pai. Siga fazendo as mesmas coisas que o seu pai fazia. Você não prefere honrar seu pai do que honrar Deus? Vocês são cobras venenosas, são um ninho de víboras. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? Aí é nisso aqui que se baseiam, né, para dizer que vai pro inferno. Vai pro inferno. Como que vocês vão escapar da condenação do inferno? Essa condenação do inferno, gente, é a inexistência. Não vai participar de novos céus e nova terra. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. Ó, profetas, sábios e mestres. A uns vocês assassinam e crucificam, a outros vocês açoitam nas suas sinagogas e perseguem de cidade em cidade, né? É, Rabina, viu como eu aprendo, Rabininha? E dessa maneira sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. É toda a descendência, gente. Toda descendência de você vai pagar, você vai entrar na sua conta, toda descendência de Abel, toda descendência de Zacarias, toda descendência de Baraquias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Olha que coisa tremenda, hein?
Já ouvi alguns falando isso no TikTok. Falam, se eu vivesse no tempo de Jesus, ele não teria morrido. Ai, que lindo, né? Ou seja, esse manda mais que Deus, né? E depois, gente, o Senhor Jesus não foi morto. Ele não foi morto. Ele se entregou voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente, né? E iam impedir ele, então. Iam prender ele. Iam prender ele, vamos prender ele, gente. É o que Pedro tentou fazer, né? Satanás em Pedro tentou fazer isso, né? Olha, hoje nós estamos irmãozinho, né, Auriclão? Hoje a gente tá geminho, irmãozinho gêmeo, até com a mesma roupinha igual. Nós estamos hoje geminhos, de mãozinha dada. Quem tá briguento hoje é o meu irmão Miranda, né? Não é o irmão Miranda que veio hoje? Disseminar divisão. Coitado. Então, olha só, uns vocês assassinaram, outros vocês crucificaram, outros vocês abateram na sinagoga, outros vocês perseguiram de cidade em cidade, né? Não é muito melhor assim, Auriclão? Você não está se sentindo bem, você não está se sentindo feliz, você não está se sentindo melhor? Você está vendo como é fácil? É só você concordar comigo e fica tudo bem. Você fica feliz. O Miranda já se foi. O Miranda já disse, a minha cota deu, não aguento mais. Então diz assim, com toda a certeza vos asseguro, tudo isso ocorrerá a esta geração. Não é Malquinha. Olá, Silva, MT Silva. Não é Malquinha. Não é muito fácil, Malquinha? Não é só concordar com a gente? Mas não, eles não querem. Eles não querem. Eles não querem a paz. Eles querem o tormento. Né? Tão facinho que é, só concordar. Né? Com toda certeza, seguro, tudo isso vai acontecer para essa geração de hipócritas. Gente, como é difícil você descobrir uma pessoa hipócrita. Como é difícil você descobrir uma pessoa hipócrita. Você tirar a máscara, você enxergar por trás da máscara, né? Olha lá. Quer a jihad islâmica. Deus o livre, Juninho. Juninho, Deus o livre. Então diz assim, ó Jerusalém, Jerusalém, você assassina os profetas, apedreja os que são enviados até você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não aceitou. Gente, vocês já viram galinha com pintinho debaixo da asa? Você já tentou pegar? O povo gosta de brigar. Vocês já tiveram essa experiência, gente? De tentar pegar um pintinho debaixo da galinha? Gente, é pedir pra morrer, não é? É pedir. Quando eu tava morando na chácara, eu ia pegar ovo. Já é bicado, nem tenta. Eu ia pegar o ovo. Tinha galinha que não se importava. Você pegava, enfiava, tá ela assim, você enfiava a mão assim debaixo dela, pegava o ovo e saía, ela já estava entregue já. Mas tinha umas, gente, a Charity, por exemplo, tinha a Charity, né? Deus! Ela tava assim, ó. Ela ficava com a cabecinha assim, ó. Ficava com a cabecinha fazendo assim pra você, ó. Não. A cabecinha dela já fazia assim, ó. Não, não venha, não venha. Daí eu pegava um pauzinho. Levantava ela assim, né? E com a outra mão pegava o ovo. Gente do céu, pense numa brabeza. Meu Deus, até corria atrás da gente. E bica duro mesmo, bica para tirar pedaço. Gente do céu. Então aqui, ó, o próprio Senhor Jesus está dizendo quantas vezes eu quis proteger você como uma galinha protege os pintinhos. E você quis? Não, você não quis. Você não quer ficar debaixo das asas do Eterno. Você quer que o Eterno fique correndo atrás de você para lá e para cá? Você acha mesmo?
mas você não aceita. Você não aceita ficar debaixo do eterno. Eis que a sua casa vai ficar abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum, vocês vão me ver, até que venham a dizer, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Aqui eu tenho uma pergunta. Imagina alguém querer roubar nossos filhos, é paulada, né? Do que um discurso religioso dos dias de hoje. O que às vezes, irmã, não contenda, são ideias, às vezes, que nos levam a uma dimensão mais além do que um discurso religioso nos dias de hoje. É verdade, Plug. Qual é o seu nome, Plug? Então, aqui a gente briga bastante, mas alguma coisa entra na nossa cabeça. A gente não aceita, mas alguma coisinha entrou. Né? Alexandre, apareça aqui mais vezes, Alexandre. Siga essa conta para você não se perder, Alexandre. Não é verdade, gente? Às vezes a gente não concorda, a gente briga. Até com a Malquinha eu já briguei. Ela já me odiou. A gente briga, mas a gente se ama, né, Juninho? A gente briga, mas a gente se quer. Então, mas alguma coisinha entrou no meu coquinho. Aí essa coisinha que entra, é uma coisinha que entra e começa a futricar dentro da mente da gente, a gente começa a pensar, né? E se for verdade, né? Na realidade, o nome do meu primogênito, Alexandre, que bonito. Alexandre o Grande, né? É Roma. Bom, então, gente, paramos aqui no 24, tá? Trazendo uma nova consciência, né? Dói, gente, crescer dói. Vocês sabiam que crescer dói? Não é fácil crescer dói. Meus amadinhos, terminamos por aqui, né? É difícil crescer, a gente não quer crescer. Quer dizer, a gente quer crescer, mas a gente não quer que doa, né? Mas não é fácil não, gente. Dói bastante, viu? Dói bastante. Aí a gente aprende, né? A gente põe o dedo lá na tomada, leva um choque bem bonito, daí a gente aprende. Seja bem-vindo à igreja da Rabina e da pastora. Aqui homem tem que ficar calado. O Alexandre nem seguiu a conta ainda, ele tá com medo. Ele nem seguiu a conta, ele tá com medo de se associar. Não se assente nessa mesa, Alexandre. Não lhe fará bem. Ó o que o Euriclão tá falando, ó. Seja bem-vindo, aqui é a igreja da Rabina e da pastora. Aqui homem fica calado. Homem fica calado na mesa de bruxas. Na mesa de bruxas, o homem fica calado, sabia? Eu sei porque eu entendo dessas coisas. Na mesa da bruxa, o homem fica quietinho. Aqui não, aqui pode falar. Em um ano já mudamos muita coisa. Olha quanto eu evoluí, gente. Olha quanto eu evoluí. Irmã, a mensagem que tem menos aceitação é a pessoa de Jesus. É a praticar, né, Alexandre? Praticar, né? Vou seguir. Siga, Alexandre. Quero ver se você tem essa coragem. Quero ver se você tem essa coragem. A nossa mesa, eu tenho certeza, é o verdadeiro cálice e verdadeiro pão. Amém! Bem-vindo! Bem-vinda, Alexandrinho! A irmã Idelma, você tá passando ouro na ponta do cabelo. Inxalá! Ó, inxalá! 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 Quanto inxalá eu deixei no salão. Bem-vindo, Kiddush. Bom, então, gente, terminamos. Vamos agora ter um dia maravilhoso, continuar na presença do Eterno, fazer a nossa programação para essa semana novinha que o Senhor nos dá, né?
O Senhor está nos dando uma semana novinha em folha. A semana começa hoje. Hoje não é fim de semana, Lelê. Hoje é início da semana, né? Roma mudou, é dogma de Roma. O Alexandre tem que conhecer o Iosefinho, né? Cadê o Iosefinho, gente? O que vocês fizeram com o Iosefinho? Isso aí é dogma, Alexandre. Tem um irmão que ensina para nós aqui todos os nossos dogmas eles põem. Hoje é o primeiro dia da semana, então vamos. Iosefinho, não sei o que vocês fizeram pro Iosefinho, eu trato ele tão bem. Amorzinho de Jesus, Iosefinho. Saudade do Iosefinho, né? Gente, fiquem bem então, na santa paz do Senhor Jesus. Tivemos mais de 40 mil corações. E hoje passaram por aqui 1.200 pessoas. Uma delas é o Alexandre, que ficou com a gente. Obrigada a todo mundo que ajudou também com os presentes para bater a meta. Zetinha, Nildinha, TT, o Douglas. Obrigada, Douglas. Osmundinho, Gessi, Marcela, nem vi você falar bom dia, Marcela. Tati também não vi. Alexandre, Edilene, Weberson. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada. Shavua Tov, um beijo, um queijo para vocês tudinho e até amanhã, cedinho. Fiquem bem. E você que veio assistir no gravado aqui no YouTube, lembre-se, nós estamos ao vivo no TikTok todos os dias às 5 horas da manhã, se Deus quiser, né? E se esse corpinho obedecer, se essa alma evoluir. Fiquem bem e lembrem-se, deixa o joinha, segue essa conta e compartilha lá no Zap Zap. Beijo, um cheiro, Tete, I love you, obrigada Nildinha, obrigada Tutimundi.